Estamos vivendo em uma crise e o mundo, a igreja estão, na verdade, divididos em duas partes. Algumas pessoas estão chorando por emergência, preparem-se, enquanto outras estão chorando por paz e segurança. Bem, amigos, vamos direto ao assunto. Hoje eu estarei abordando que estamos vivendo agora num tempo em que um grande campo de concentração está sendo construído. Este é um campo de concentração digital. E pela graça de Deus, precisamos alertar as pessoas, porque essas coisas foram profetizadas. Não apenas devemos diagnosticar as doenças, mas também devemos dar os remédios. Não apenas devemos apontar para a crise, mas quais são as soluções. John Kerry adverte-nos que está prestes a declarar uma emergência climática. E para compreender essa emergência climática e quais serão os mandatos, devemos olhar para os mandatos de políticas draconianas que foram implementadas durante a pandemia da pestilência 19. E lembrem-se disso, sempre que houver uma chamada declaração de emergência, significa simplesmente que suas liberdades serão suspensas. E isso ocorreu em 11 de março de 2020, e a emergência de saúde pública chegou ao fim em 11 de maio de 2023. E agora temos John Kerry declarando que é hora de declarar uma emergência climática para que saibamos exatamente o que está por vir. Vou encorajá-los, como fizemos no sábado passado, a colocar numa folha de papel com um instrumento de escrita para escrever vocês mesmos os vários mandatos draconianos que foram eliminados durante a emergência de saúde pública global. Por quê? Porque quando eles declararem uma emergência climática, políticas semelhantes, deixem-me consertar que políticas piores, políticas tirânicas que são inimigas das nossas liberdades religiosas e civis serão implementadas. Aqui está ele registrado. Faça com que as pessoas se comportem, mudem seu comportamento, John Kerry. Então, acho que pessoalmente estamos à beira da necessidade de declarar uma emergência climática, que é o que temos, e precisamos fazer com que as pessoas se comportem, como se isso realmente fosse um grande desafio de transição para todo o planeta, para todo o mundo. Está chegando, e amigos, aqui é o que eu quero que todos vejam. Este é Tedros, escutem o que ele disse. Para diminuir o nível de alarme, ontem o Comitê de Emergência se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que declare o fim da emergência de saúde pública de interesse internacional. Eu aceitei esse conselho, portanto é com grande esperança que declaro a pestilência 19 por encerrado como uma emergência de saúde global. Agora, amigos, quanto tempo durou essa crise da emergência de saúde pública? Quando nossos direitos foram repudiados, suspensos? Há 1.221 dias atrás, a OMS soube de um conjunto de casos de pneumonia da pestilência 19 desconhecida em Wuhan, na China. Então, estamos falando de cerca de 3 anos e meio aproximadamente. Aqui está minha pergunta para todos. Agora, e se nos resta apenas 3 anos e meio, como você viveria hoje? O que você faria de diferente? Pois está relacionado à preparação espiritual e prática. E se você tivesse apenas 3 anos e meio restantes, você estaria se preparando para implementar as 5 chaves da sobrevivência? Chave número 1, conversão. Chave número 2, viver no campo. Chave número 3, ter recursos alimentares e água em sua propriedade. Se você tem só mais 3 anos e meio, o que você faria? Você acha que é acidental? A emergência de saúde pública durar aproximadamente 3 anos e meio? Deem uma olhada nisso. Vocês sabiam que quando Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 20, até o versículo 23, quando vocês virem Jerusalém cercada com os exércitos, vocês saberão que a sua desolação está próxima. Se vocês estiverem na cidade, fujam para as montanhas. Vocês sabiam que Deus enviou um sinal de alerta? Esse sinal de alerta era o líder romano do exército, Cestius, que desceu sobre Jerusalém e estabeleceu um cerco ao redor de Jerusalém, mas providencialmente retirou-se daquele cerco, retornou a Roma. Em que data ele desceu a Jerusalém? Em julho de 66 DC. Ele recuou providencialmente, e aqueles cristãos que viram isso se lembraram de Lucas capítulo 21 e fugiram da cidade para as montanhas. Mas havia cristãos professos
Judeus professos que permaneceram na cidade de Jerusalém. E o que aconteceu? 3 anos e meio depois, aproximadamente, Titus desceu e cercou Jerusalém. E o que aconteceu, amigos? Foi destruída, e todas aquelas pessoas, antes de morrerem e perecerem e morrerem perdidas, nos é dito que morreram de fome. Muitos comiam seus próprios filhos só para ter comida. Olhem para isso agora, amigos. Titus desceu em abril no ano 70 DC, são aproximadamente 3 anos e meio, e Deus nos deu o sinal de alerta na pandemia, 3 anos e meio aproximadamente, e agora eles estão declarando uma emergência climática. Não diga que essa nova administração mudaria as coisas, porque no terceiro bloco de hoje vou compartilhar com vocês que esta nova administração também está no caminho de implementar as políticas para criar uma sociedade apenas digital. Esperem, o que você chamaria isso? De campo de concentração digital. Então, acho que pessoalmente estamos à beira da necessidade de declarar uma emergência climática, que é o que realmente temos e precisamos fazer com que as pessoas se comportem como se isso fosse realmente um grande desafio de transição para o planeta inteiro. Cada um de nós estamos sendo cercados, e aí estão as declarações no livro O Grande Conflito, o primeiro capítulo, a destruição de Jerusalém, e será tirânica, irão forçá-lo a se comportar, e uma dessas políticas será descansar no domingo, com base na história da profecia e nos eventos finais. Eu estou pronto, você está pronto? E quando vocês estiverem cercados como Jerusalém, ninguém poderá sair, ninguém poderá entrar, você não poderá comprar, você não poderá vender, você se tornará dependente do governo, um dependente. Está chegando. E eu faço a pergunta, e se você tivesse apenas 3 anos e meio, o que você faria de diferente hoje? E é por isso que nos disseram que é hora de se mudar para o campo e cultivar suas próprias provisões, e então nos disseram que chegará o momento em que aqueles que poderiam se mudar, mas recusaram, como a esposa de Ló quando foram acordados, e agora quiserem sair, será tarde demais. Este é um grupo. Outro grupo, eles querem se mudar, mas estão mentalmente paralisados, têm todas essas desculpas, estão duvidando como Tomé. Então, acho que pessoalmente estamos à beira da necessidade de declarar uma emergência climática, que é o que realmente temos e precisamos fazer com que as pessoas se comportem como se isso fosse realmente um grande desafio de transição para o planeta inteiro. Então, para que fique claro o que está por vir, como eles vão monitorar, como eles irão mudar o comportamento das pessoas, somos informados de que a vigilância está chegando, o sistema de vigilância draconiana abusivo e intrusivo está chegando. Quando eu chegar a Catherine Fitz, ela vai realmente nos dizer o que estamos pensando que virá, que já está aqui. No que se refere a uma sociedade apenas digital, um campo de concentração já está aqui. Aí está, amigos, para combater as mudanças climáticas, forçando as pessoas a comer menos carne. Como eles vão monitorar isso? Net Zero forçará as pessoas a mudarem seu comportamento, e qual é a data prevista? Para 2030. Estamos agora em 2024 e eu acredito que a crise vai atingir antes dessa data. Preparem-se agora, não há mais desculpas, é tudo a agenda do Papa. A adoração dominical por lei está no horizonte. John Kerry está promovendo a Laudato Si, a encíclica do Papa. A adoração dominical por lei já está aqui. Os sinais dos últimos dias estão aqui, e é assim que eles vão monitorar, para ver quem está mudando seu comportamento e seguindo sua intrusiva agenda draconiana. Esses aplicativos no seu smartphone, vocês terão que seguir as políticas deles, chamado mandato. Quero dar a vocês um clipe aqui, deem uma olhada nisso, é muito importante. Estamos desenvolvendo, por meio da tecnologia, uma capacidade para os consumidores medirem sua própria pegada de carbono. O que isso significa? Para onde eles estarão viajando, como estarão viajando, o que estarão comendo, o que estarão consumindo na plataforma. É isso, e então eles vão lançar as moedas digitais. Programando a moeda digital, esse dinheiro pode ser direcionado com precisão para que tipo de pessoa pode possuir e que tipo de uso esse dinheiro pode ser utilizado, por exemplo, para comida.
É isso, e nós estamos caminhando para um tempo em que temos que ser capazes de nos sustentar, quando não poderemos comprar ou vender, não poderemos fazer transações com moedas digitais, e esse tempo está chegando sobre nós, escutem. As cidades de 15 minutos é algo que o Fórum Mundial criou, chamado C40, e é chamado de cidades de 15 minutos. Eu recomendo que vocês certamente procurem na internet sobre isso. Vá a todos os TikTokers e vejam o que eles realmente estão dizendo. Basicamente, você não será capaz de dirigir carro a gasolina ou diesel e você terá que comprar energia elétrica. Se quiser comida, você receberá um sistema de controle de calorias enviado por mensagem de texto, dizendo que isso é o que você pode comer hoje. Isso é o que você pode comer hoje. Se violar alguma dessas coisas, eles congelarão sua conta bancária. Esse é o próximo passo. Congelar suas contas bancárias. Deixe-me ir para Catherine Fitz, ok? E a realidade, à medida que o sistema financeiro se torna mais controlador e mais invasivo, é um pouco como criar um curral ao nosso redor, e as moedas digitais do Banco Central e os passaportes de picadas ou identificações digitais são uma espécie de último fechamento do portão. Nós estamos sendo cercados e é por isso que Kevin Fuller está aqui hoje, para aumentar o ponto. É hora de sair das cidades e ser capazes de nos sustentar e parar de usar desculpas. E uma das coisas que eles farão primeiramente é simplesmente controlar a comida. Controlando a comida, se você controla o suprimento de comida, você pode controlar tudo. É uma das coisas que você sabe, quando você vê, quando luta, você sabe que neste nível, tentar proteger a liberdade é que eles não podem obter controle financeiro, a menos que possam controlar o suprimento de comida. É isso, amigos. Aqui está a entrevista de Catherine Fitz há alguns dias atrás. Acabou de sair da imprensa. Está bem aqui o clipe. Então é muito interessante, se você ver algumas das pessoas ao redor do presidente, elas são aquelas que realmente querem drenar. Porque algumas pessoas estão pensando que a nova administração, o novo presidente, tudo vai ficar bem e ótimo, paz e segurança. Escutem o que Catherine Fitz fala sobre isso. Então é muito interessante, se você ver algumas das pessoas ao redor do presidente, são eles que realmente querem drenar o pântano. Mas se você ver muitas pessoas ao redor do presidente, são eles que estão construindo a troca. Então, se você olhar algumas de suas políticas, por exemplo, promovendo identidades digitais e usando fraude eleitoral e imigração para uma identidade digital, ou você vê sua promoção de criptografia privada de uma forma importante envolvida nas finanças federais, se você vê seus ataques ao serviço público e deseja troca de empreiteiros privados para a função pública, eu diria que é construído e expandido o poder do Estado profundo. Muito importante, isso é uma boa notícia. Se Trump quiser nos tirar do Acordo de Paris, mas se Trump estiver aqui para vender em nome dos banqueiros centrais, ele nos venderá para um sistema financeiro monetário totalmente digital e uma identificação digital e todos esses outros tipos de mecânica que eles precisam para finalmente colocar a grade de controle no mercado. Então você sabe que estamos com problemas reais e é por isso que eu digo que a campanha começa hoje. Eu gosto de suas escolhas, das palavras que este novo presidente e sua política são até agora. É o que ela está vendo como o movimento final para encaixar um campo de concentração digital. Você já colocou algo no lugar certo? E a coisa toda está pronta para acontecer. Então, por um lado, ele pode ser contra o Acordo Climático de Paris, mas, por outro lado, as políticas que ele está pressionando e prestes a implementar levam ao mesmo fim. Todas as estradas levam a Roma. Todas as políticas, todas as estradas levam ao papado, todas as estradas levam à crise da marca da besta e a plataforma está sempre estabelecida. Clipe 3. Concordo com Whitney Webb, mas ela tem dado uma grande cobertura. Então ela mencionou Whitney Webb, outro indivíduo nas plataformas que também está soando o alarme, a tirania está em pé.
Não concordo com Whitney Webb, mas ele tem dado uma grande cobertura sobre tudo isso. E se você olhar o que Trump disse sobre a identificação digital, acho que é profundamente preocupante, e Whitney entende isso, e é coberto extensivamente, então precisamos observar o que Trump está dizendo. Se você olhar para as diferentes peças do que chamo de campo de concentração digital, que está se encaixando, você sabe que Trump tem estado do lado errado em muitos desses pontos específicos. Não queremos uma solução completa do sistema monetário financeiro, não queremos uma identificação digital, e a última coisa que queremos é alguém que, você sabe, auditando ou administrando o Federal Reserve Bank e que está registrado, querendo colocar uma rede na sua cabeça e conectá-lo a satélites. Então vocês perceberam isso? Vocês captaram as últimas palavras dela ali mesmo? Não há muitos comentários rolando. Outro clipe. Acho que é muito difícil para as pessoas que cresceram e gostaram da liberdade ocidental e da liberdade humana imaginarem literalmente que estamos entrando em um sistema onde literalmente nossas casas, nossos carros, as comunidades tornam-se campos de concentração digital. E no início deste ano, quando fizemos nosso resumo anual do relatório, eu chamei de Operação Pushback. E algo muito milagroso está acontecendo e muito maravilhoso. Isso são literalmente pessoas em toda a América e em todo o mundo que estão dizendo que, você sabe, algo que valorizamos, que é a liberdade. E isso não está certo, não vamos concordar com o controle central. E vocês veem o retrocesso se desenvolvendo à medida que mais e mais pessoas percebem que com a tecnologia digital, as pessoas administrando os bancos centrais e as pessoas que governam, você sabe, diferentes países do mundo querem literalmente afirmar o controle central. Então, quando Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, diz que estamos em 2030 e agora você tem ativos e eles estão começando a entender que ele não está apenas falando sério sobre isso, mas se você olhar para os diferentes mecanismos que eles montaram juntos para basicamente transmitir seus bens e seus direitos, você sabe que as pessoas estão começando a ver os detalhes mecânicos de como pretendem operacionalizar a visão de nos libertar de nossas liberdades, de nossos direitos de propriedade, de nossos bens. Ela chama isso de Operação Pushback, empurrando para trás. As pessoas estão acordando. Não é surpreendente que muitas dessas pessoas estejam no mundo, na Babilônia, enquanto a maioria do nosso povo está clamando por paz e segurança. Pushback é um protesto. Preparem-se. Ela está falando sobre a centralização de todas as mercadorias no mundo, apenas como a inspiração disse no volume 9 da página 11. Aí está, meus amigos, as agências do mal estão unindo suas forças e consolidando-se. Isso é centralizando. É isso, meus amigos. Grandes mudanças ocorrerão em breve em nosso mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Essas palavras, escutem mais uma vez, escutem. Então isso soa como grandes mudanças chegando para a América. Parece o quê? Que grandes mudanças massivas estão vindo para a América. No clipe anterior, ela acabou de dizer que estamos vendo uma centralização do quê? Poder e controle da riqueza. E o que ele disse? Que estamos vendo grandes mudanças chegando. Acordem, o galo está cantando. Sim, o povo de Deus está dormindo. Então parece que grandes mudanças estão chegando para a América. Não está chegando, já está aqui, já estamos nisso. Eu não ficaria surpreso se ela já estiver no campo em Tennessee, Bannon, ao vivo de Tennessee. Já está aqui, assim como o volume 9, página 11 disse que já está aqui. E se tivermos apenas 3 anos e meio, como viveríamos hoje? Quais etapas de preparação tomaríamos hoje para implementar essas 5 chaves de sobrevivência? Tecnicamente, somos governados pelo que comemos. O que podemos comer, quero dizer, se você olhar para outros países e os ingredientes que estão neles, a comida que eles têm, quero dizer, é tão mínimo o que você olha os ingredientes que estão em nossa comida, é tremendo e está causando doenças. Já estamos sendo controlados se não acordarmos e percebermos que o campo é onde precisamos estar.
Não só para cultivarmos nossa própria comida, nós somos ilimitados quanto ao nosso potencial do que podemos fazer, até mesmo para ajudar os outros. E quando as cidades forem atacadas, você estará mais seguro, você terá algum tipo de aviso, você será protegido, ninguém ataca no campo, uma fazenda, basicamente, você sabe, a menos que esteja assistindo a um filme do Rambo. Mas estamos seguros nas mãos de Deus, mas a cidade já está sob cerco.